Em meio ao concreto e ao descaso, uma menina pobre e órfã guardava dentro de si a lembrança da música. Um milionário vaidoso tentou usá-la como atração pública para inflar seu ego e humilhá-la. Mas quando seus dedos encontraram as teclas, o silêncio tomou conta da cidade. E naquele instante, sem pedir permissão, ela tomou de volta o controle da própria história. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O centro de São Paulo pulsava em seu ritmo caótico habitual. Entre prédios históricos e modernos, vendedores ambulantes e executivos, apressados, Vitória Silva caminhava invisível. Seus 12 anos de idade pareciam 50, quando se observava seus olhos castanhos, profundos como poços de memórias que ninguém deveria carregar tão cedo. Cabelos cacheados escuros, sempre presos em um rabo de cavalo improvisado, roupas maiores que seu corpo franzino, doações do último abrigo onde havia dormido. 6 meses haviam se passado desde o acidente na rodovia que levou seus pais, e cada dia desde então era uma batalha pela sobrevivência. Naquela manhã de inverno paulistano, o vento cortante da Avenida Paulista a fazia tremer. Vitória se abrigou sob a marquise do MASP, observando a vida que seguia sem notá-la. Antes da tragédia, sua rotina era completamente diferente. Filha de músicos, mãe violinista e pai professor de teoria musical, vivia em um apartamento modesto na Lapa, onde a música era o idioma oficial da família. O piano que ocupava quase metade da sala era seu mundo particular, um universo de teclas pretas e brancas, onde desde os 5 anos seus dedos deslizavam com naturalidade impressionante. Uma criança prodígio, diziam os professores do Conservatório Municipal de São Paulo, onde estudava com bolsa integral. Tem o dom, comentavam os músicos que haviam tocar nas pequenas apresentações escolares. Mas agora, o que restava era apenas a lembrança das partituras, o eco das melodias que executava de memória e a saudade das mãos de sua mãe corrigindo suavemente sua postura ao piano. O estômago de Vitória roncou. Não comia desde o dia anterior, quando uma senhora da pastelaria perto da Praça da Sé lhe ofereceu um pastel e um copo de caldo de cana. Seus dias se resumiam a isso: vagar entre abrigos temporários, praças públicas e estações de metrô, sempre tentando não chamar a atenção dos conselheiros tutelares. Tinha medo de ser institucionalizada definitivamente, de perder a liberdade que, por mais dolorosa que fosse, ainda lhe permitia manter viva a esperança de um dia voltar a tocar. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ela entrava sorrateiramente em lojas de instrumentos musicais. Ficava parada, contemplando os pianos até que algum vendedor a expulsasse, alegando que aquilo não era lugar para mendigar. Outras vezes, conseguia convencer funcionários mais gentis a deixá-la tocar por alguns minutos. Nessas ocasiões, raras, seus olhos brilhavam novamente, como se uma luz há muito apagada voltasse a acender. Naquele dia, porém, a fome falava mais alto que a música. Decidiu tentar a sorte nos semáforos da região dos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Com um pedaço de pano encontrado no lixo, aproximava-se dos carros parados e oferecia para limpar os para-brisas em troca de algumas moedas. Muitos motoristas a ignoravam. Outros acenavam negativamente com impaciência. Alguns até subiam os vidros com expressões de desprezo ou medo. Foi quando o sinal fechou novamente e ela se aproximou de uma Mercedes preta reluzente. Ao contrário, dos outros veículos, este não tinha os vidros fumê. No banco traseiro, um homem de aproximadamente 50 anos, terno impecável e relógio dourado, falava alto ao telefone. Seus gestos eram enfáticos. Sua postura era a de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido. "Com licença, senhor. Posso limpar seu vidro?" perguntou Vitória, sua voz quase inaudível. O homem interrompeu sua conversa ao telefone e olhou para ela com irritação. Estava prestes a dispensá-la quando algo chamou sua atenção. Nos pulsos finos e sujos da menina havia uma pulseira de miçangas coloridas formando pequenas notas musicais. Era o último presente que ganhara de sua mãe no aniversário anterior. A tragédia
Vitória nunca atirava, era seu amuleto, sua conexão com o passado. Você gosta de música? Perguntou o homem, subitamente interessado. Vitória hesitou. Normalmente evitava conversas com estranhos, mas algo na pergunta a pegou de surpresa. Sim, senhor, respondeu baixinho. Toca algum instrumento? Os olhos de Vitória se iluminaram por um instante, mas logo retornaram à expressão cautelosa. Piano. Eu tocava piano. O homem sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Abriu a porta do carro e fez um gesto para que o motorista esperasse. Meu nome é Augusto Mendonça. Sou o dono da Mendonça Enterprises e da Fundação Cultural Novos Talentos. Interessante encontrar uma pianista limpando para-brisas nos jardins. Vitória deu um passo para trás, instintivamente. Havia algo no tom de voz de Augusto que a deixava desconfortável. Não sou pianista, senhor. Não toco há muito tempo. Mas tocava bem? Era talentosa? A menina não respondeu, mas seus olhos falaram por ela. Augusto viu ali o brilho que procurava. Uma mistura de paixão e dor, que poderia ser explorada. Estou organizando um evento beneficente no Shopping Cidade Jardim neste fim de semana. Sabe onde é? Vitória assentiu. Conhecia o luxuoso shopping, embora nunca tivesse entrado lá. Segurança, câmeras e a roupa que vestia garantiam que seria barrada na entrada. Tem um piano de cauda Steinway no saguão principal. Seria interessante ver uma menina como você tocando nele. O sinal abriu, mas Augusto não se moveu. Seus olhos calculistas estudavam a reação de Vitória. Não posso, senhor. Não tenho roupas adequadas e... Isso é o de menos, interrompeu ele, estendendo um cartão. Apareça amanhã às 14h neste endereço. Minha assistente providenciará roupas. Pagarei bem pelo seu talento. Vitória olhou para o cartão, depois para Augusto. Algo lhe dizia para recusar, para correr dali. Mas a menção ao piano de cauda despertou uma emoção que há meses não sentia. Esperança. Por que eu? Há tantos pianistas profissionais em São Paulo. Augusto sorriu novamente, agora com um brilho diferente nos olhos. Digamos que gosto de histórias inspiradoras. Uma menina de rua que toca piano clássico? As pessoas adorariam. Seria ótimo para a imagem da fundação. E para você também, claro. Os carros atrás começaram a buzinar. Augusto entrou novamente no veículo, mas antes de fechar a porta, acrescentou. Se não aparecer, farei questão de informar as autoridades sobre uma menor abandonada perambulando pelos jardins. Tenho amigos no conselho tutelar, sabe? Seria uma pena. A ameaça velada ficou pairando no ar mesmo depois que o carro partiu. Vitória permaneceu imóvel, o cartão tremendo em sua mão. O medo e a fome batalhavam com a possibilidade de tocar piano novamente. Naquela noite, abrigada em um banco da Praça da República, não conseguiu dormir. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente, junto com as melodias que tanto tempo havia tentado não esquecer. Seus dedos se moviam involuntariamente, tocando um piano imaginário, ensaiando a Sonata ao Luar de Beethoven, sua peça favorita. Parte dela queria fugir para o mais longe possível daquele homem e suas intenções obscuras. Outra parte, porém, ansiava desesperadamente por sentir novamente o toque do marfim sob seus dedos, por deixar a música fluir e, por alguns momentos, esquecer a realidade cruel que a cercava. Na manhã seguinte, com o sol ainda tímido no horizonte paulistano, Vitória tomou sua decisão. Guardou o cartão no bolso rasgado de sua calça jeans e caminhou em direção ao endereço indicado, sem saber que aquele seria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O prédio da Mendonça Enterprises impunha-se majestoso, na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Vitória hesitou na entrada, intimidada pelos homens de terno que a observavam com desconfiança. Quando finalmente criou coragem para mostrar o cartão de Augusto ao segurança, foi escoltada imediatamente ao elevador panorâmico que a levou ao último andar. A assistente de Augusto, Renata Vasconcelos, era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos perfeitamente alisados e olhar severo por trás dos óculos de armação italiana. Recebeu Vitória com uma expressão de desgosto mal disfarçado. Então você é a pianista,
disse, enfatizando a última palavra com ironia. Augusto está em uma reunião. Vamos aproveitar para deixá-la apresentável. As próximas 2 horas foram surreais para Vitória. Foi levada a um banheiro luxuoso, onde pôde tomar um banho quente pela primeira vez em semanas. Recebeu roupas novas, um vestido azul marinho simples, mas elegante, e sapatos que combinavam perfeitamente. Uma cabeleireira foi chamada para domar seus cachos rebeldes. Enquanto passava por essa transformação, Vitória alternava entre gratidão pelo conforto momentâneo e apreensão pelo que viria a seguir. Augusto gosta de espetáculos, comentou Renata enquanto ajustava o vestido. Gosta de ser o centro das atenções. Hoje não será diferente. Antes que Vitória pudesse perguntar o que aquilo significava, a porta do escritório se abriu e Augusto entrou, acompanhado por 2 homens de terno. Sorriu ao ver a transformação da menina. Muito melhor assim, aprovou. Quase parece uma pessoa normal. Os homens riram e Vitória sentiu o rosto queimar de vergonha. Augusto se aproximou, circulando-a como um predador avaliando sua presa. Vamos testar seu talento antes. Não quero fazer papel de tolo se você não for tão boa quanto diz. Eu nunca disse que era boa, protestou Vitória em voz baixa. Augusto a ignorou, conduzindo-a até uma sala adjacente, onde havia um piano de cauda. O instrumento negro e reluzente fez o coração de Vitória acelerar. 6 meses sem tocar pareciam uma eternidade. Mostre o que sabe fazer, ordenou Augusto, cruzando os braços. Com as mãos trêmulas, Vitória sentou-se ao piano. Tocou as teclas levemente, sentindo a textura familiar, o peso perfeito de cada uma delas. Fechou os olhos por um momento, deixando as memórias guiarem seus dedos. Começou com notas hesitantes, que logo ganharam confiança. A sonata ao luar preencheu a sala, primeiro tímida, depois crescendo em intensidade e emoção. Vitória esqueceu onde estava. Esqueceu a fome, o medo, a rua. Existia apenas a música, fluindo através dela como um rio que finalmente encontra o caminho de volta ao mar depois de longa estiagem. Quando terminou o primeiro movimento, abriu os olhos. Augusto a observava com uma expressão que mesclava surpresa e satisfação calculista. Perfeito, disse ele. Melhor do que eu esperava. Vamos fazer história hoje, garota. Horas depois, Vitória se encontrava no meio do saguão principal do Shopping Cidade Jardim, um dos mais luxuosos de São Paulo. Um piano de cauda havia sido posicionado estrategicamente próximo à fonte central. Ao redor, lojistas e clientes observavam curiosos a movimentação incomum. Alguns funcionários da Mendonça Enterprises distribuíam folhetos sobre a Fundação Cultural Novos Talentos, enquanto fotógrafos e um cinegrafista se posicionavam. Augusto, vestindo agora um terno ainda mais elegante, conversava animadamente com jornalistas. Vitória, sentada em um banco próximo, tentava controlar o nervosismo. Não era a apresentação em si que a assustava. Já havia tocado em recitais no conservatório. Era a sensação de estar sendo usada, de fazer parte de um espetáculo, cujo propósito ainda não compreendia totalmente. Em 5 minutos começamos, informou Renata, ajustando o vestido de Vitória. Lembre-se do que combinamos. Toque bem e sorria para as câmeras. Augusto odeia contratempos. Quando finalmente chegou a hora, Augusto tomou o centro do espaço e fez um breve discurso sobre talentos escondidos e oportunidades para os menos favorecidos. Sua voz emanava falsa benevolência, enquanto anunciava a descoberta surpreendente que havia feito. Esta jovem que vocês veem aqui, disse ele, gesticulando para Vitória, representa milhares de crianças brasileiras cujo potencial é desperdiçado nas ruas. Hoje quero mostrar a vocês o que acontece quando damos uma chance a esses jovens. Vitória sentiu todos os olhares voltados para ela. Alguns curiosos, outros céticos, muitos simplesmente indiferentes. Percebeu então o verdadeiro plano de Augusto. Ela não era uma pianista ali, era uma atração circense, algo para chocar e entreter a elite paulistana em sua tarde de compras. Vamos ver se essa garotinha de rua consegue mesmo tocar algo além. De latinha de refrigerante, comentou Augusto em tom jocoso para os mais próximos, provocando risadas. Será uma lição de humildade para todos nós.
Com as pernas bambas, Vitória caminhou até o piano. O vestido novo não conseguia disfarçar seu desconforto. Sentou-se diante do instrumento imponente, consciente dos sussurros e olhares ao Wei. Seu redor. Alguém no público riu. Outro comentou algo sobre caridade performática. Uma senhora disse em voz alta que era deprimente ver aquilo. Vitória olhou para as teclas, depois para suas mãos, limpas agora, mas que ainda carregavam as marcas invisíveis de meses nas ruas. Lembrou-se das palavras de seu pai. A música não está nos dedos, está na alma, e a alma ninguém pode sujar ou quebrar. Respirou fundo e começou a tocar. Os primeiros acordes de Chopin, hesitantes, logo deram lugar a uma execução fluida e emotiva. O Noturno Op. 9, no número 2, uma peça que seu pai adorava, fluiu de seus dedos como se nunca tivesse parado de praticar. A técnica estava ali, preservada pela memória muscular, mas havia algo mais, uma intensidade emocional que transcendia a mera execução correta das notas. O burburinho no shopping diminuiu gradualmente até que um silêncio respeitoso se instalou. Pessoas que passavam apressadas pararam para ouvir. Funcionários das lojas aproximaram-se discretamente. Até mesmo os seguranças, sempre sisudos, pareciam tocados pela música que emanava daquela pequena figura ao piano. Vitória estava em transe. Cada nota era uma libertação, cada acorde uma confissão. Tocava não apenas com os dedos, mas com toda a dor acumulada nos últimos meses, com toda a saudade de seus pais, com toda a raiva da injustiça de sua situação. A música era seu manifesto, sua declaração de existência. Quando a peça terminou, houve um momento de silêncio atordoado antes que a primeira pessoa começasse a aplaudir. Logo, uma ovação espontânea tomou conta do lugar. Pessoas que, momentos antes, olhavam com desdém agora estavam visivelmente emocionadas. Algumas até choravam. Vitória olhou para Augusto, esperando ver satisfação em seu rosto. Em vez disso, viu algo inesperado: desconforto. O plano de exibir uma curiosidade para alimentar seu ego havia se transformado em algo completamente diferente. Ela não era mais um objeto de pena ou escárnio, era uma artista que havia conquistado o respeito da plateia por mérito próprio. Mais uma, gritou alguém na multidão. Toque outra. Por favor, pediu outra voz. Augusto tentou retomar o controle da situação, aproximando-se do piano com um sorriso forçado. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Vitória começou a tocar novamente. Desta vez, escolheu Mozart. Rondo, Ala Turca, uma peça vibrante e tecnicamente desafiadora, que arrancou ainda mais aplausos e expressões de espanto. Entre a plateia que se formava, uma senhora de cabelos grisalhos observava com particular interesse. Tânia Albuquerque, aos 70 anos, havia sido uma das mais respeitadas críticas musicais do país antes de se aposentar. Seus olhos experientes não viam apenas técnica na performance de Vitória, viam alma, história, potencial. Ao terminar a segunda peça, Vitória estava ofegante, mas radiante. Pela primeira vez em meses, sentia-se viva novamente. Os aplausos eram ensurdecedores. Pessoas tiravam fotos, gravavam vídeos. Augusto, percebendo que não podia mais controlar a situação, tentou ao menos capitalizar sobre ela. Esta é a missão da Fundação Novos Talentos, declarou ao microfone, posicionando-se estrategicamente ao lado de Vitória. Descobrir diamantes brutos como esta jovem pianista e dar a eles a oportunidade de brilhar. Mas ninguém estava realmente ouvindo Augusto. Os olhares, a atenção, o respeito, tudo estava direcionado à menina ao piano. Um jornalista presente, ignorando completamente o empresário, aproximou-se de Vitória com seu gravador. Qual é o seu nome? Onde aprendeu a tocar assim? Por que está nas ruas? As perguntas a pegaram de surpresa. Olhou para Augusto, que fez um gesto discreto, mas ameaçador para que ficasse calada. Mas algo havia mudado dentro dela. A música havia despertado não apenas sua confiança, mas também sua voz. Meu nome é Vitória Silva, respondeu com firmeza. Aprendi piano com meus pais, que eram músicos. Estou nas ruas desde que eles se foram em um acidente. E hoje
Ela hesitou, olhando diretamente para Augusto. Hoje fui trazida aqui para ser humilhada, mas a música não permite humilhação. O jornalista olhou chocado de Vitória para Augusto, cujo rosto agora alternava entre vermelho de raiva e branco de alarme. Outros repórteres se aproximaram, farejando uma história muito diferente daquela que haviam sido chamados para cobrir. "O que você quer dizer com humilhada?" perguntou uma repórter de um canal de televisão que cobria o evento. Augusto interveio, puxando Vitória pelo braço com força disfarçada, em um abraço paternal. "Nossa jovem artista está emocionada", disse, forçando um sorriso. "É muita pressão para uma criança. Vamos encerrar por hoje." Na manhã seguinte, Vitória acordou desorientada. Depois da apresentação, Augusto havia ordenado que Renata a levasse para um hotel próximo ao shopping, alegando que não ficaria bem para a imagem da fundação se a menina voltasse para as ruas imediatamente após o evento. O quarto de hotel, com sua cama macia e chuveiro quente, era um luxo que parecia pertencer a outra vida. Mesmo assim, dormiu mal, atormentada por pesadelos e pela incerteza do que viria a seguir. Renata chegou cedo, trazendo roupas novas e um semblante preocupado. "Você não deveria ter falado aquilo para os jornalistas", disse enquanto Vitória se vestia. Augusto está furioso. A matéria do Jornal da Tarde saiu com o título "Empresário usa menina de rua como atração em shopping. The luxo." Vitória sentiu um frio na barriga. Não imaginava que suas palavras teriam repercussão tão rápida. "Mas é a verdade", respondeu baixinho. "Ele queria me humilhar." Renata suspirou, sentando-se na beira da cama. "Olha, Vitória, eu trabalho para Augusto há 12 anos. Já vi muita coisa, questionável, mas você precisa entender como funciona esse mundo. Pessoas como ele não admitem ser contrariadas." A assistente parecia genuinamente preocupada, mas antes que pudesse continuar, seu celular tocou. Era Augusto exigindo que levasse Vitória imediatamente para o escritório. Ao desligar, Renata parecia ainda mais tensa. "Ele quer que você dê uma entrevista coletiva desdizendo tudo. Quer que você afirme que estava apenas nervosa e confusa e que, na verdade, ele te salvou das ruas." No caminho para o escritório da Mendonça Enterprises, Renata mostrou a Vitória as notícias em seu tablet. O vídeo da apresentação havia viralizado nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações em menos de 24 horas. Comentários dividiam-se entre elogios ao talento da menina e críticas ferozes a Augusto por explorar uma criança vulnerável para a autopromoção. Organizações de defesa dos direitos da criança já se manifestavam, exigindo explicações. "Isso está fora de controle", murmurou Renata. Augusto odeia perder o controle da narrativa. Quando chegaram ao escritório, encontraram o empresário em uma reunião tensa com advogados e assessores de imprensa. Ao ver Vitória, interrompeu a discussão e dispensou todos com um gesto impaciente. "Você tem ideia do que fez?" perguntou, assim que ficaram sozinhos, sua voz perigosamente controlada. "Anos construindo uma reputação, milhões investidos em imagem pública e uma pirralha ingrata destrói tudo em 10 segundos. Vitória recuou instintivamente, mas algo dentro dela se recusava a se intimidar. "O senhor queria me usar para aparecer bem. Queria que as pessoas vissem como é generoso por dar atenção a uma menina de rua, mas não se importava realmente comigo." Augusto riu, um som frio e sem humor. "E daí? Você acha que alguém se importa? Este é o jogo, garota, todos usam todos. Eu te dei roupas, comida, um palco. Em troca, você deveria ser grata e seguir o script." Ele aproximou-se, sua expressão suavizando artificialmente. "Mas ainda podemos consertar isso." Uma coletiva de imprensa, você explicando que estava emocionada, confusa. "Diz que me interpreta mal. Eu anuncio uma bolsa de estudos para você na melhor escola de música do país. Todos ganham." Vitória olhou para o homem à sua frente. Pensou em aceitar a proposta. Afinal, uma bolsa de estudos era mais do que poderia sonhar em sua situação atual. Mas algo na expressão calculista de Augusto a fez hesitar. E depois?
O que acontece comigo depois disso? Augusto deu de ombros. Você estuda, se desenvolve. De tempos em tempos, faz apresentações, beneficentes para a fundação. Mantemos nossa parceria lucrativa. Antes que Vitória pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Renata entrou acompanhada por 2 mulheres. Uma delas vestia um terno sóbrio e carregava uma pasta. A outra, mais jovem, usava um crachá do conselho tutelar. Senhor Mendonça, disse a mulher do terno. Sou doutora Helena Cordeiro, do Ministério Público. Esta é Patrícia Santos, conselheira tutelar. Estamos aqui para falar sobre Vitória Silva. Augusto tentou manter a compostura, mas seu rosto traía irritação. Minha assistente deveria ter agendado esta visita. Estamos no meio de uma reunião importante. Não é uma visita agendada, Sr. Mendonça. É uma intervenção oficial. Recebemos denúncias graves sobre possível exploração de menor vulnerável. Viemos verificar a situação da jovem e garantir seus direitos. As próximas horas foram um turbilhão para Vitória. Foi levada para uma sala separada, onde Patrícia fez perguntas sobre sua vida nas ruas, sobre como conheceu Augusto e sobre a apresentação no shopping. Uma psicóloga foi chamada para acompanhar a conversa. Enquanto isso, na sala ao lado, doutora Helena questionava Augusto sobre suas intenções e ações. No final da tarde, Vitória foi informada que seria temporariamente acolhida em uma instituição especializada em crianças em situação de vulnerabilidade, até que sua situação legal fosse resolvida. Augusto, por sua vez, foi notificado de que responderia a um processo administrativo, com possibilidade de desdobramentos na esfera criminal caso comprovada a exploração. Não posso ficar com meu piano? Perguntou Vitória quando soube que seria levada para o abrigo. Que piano, querida? Perguntou Patrícia gentilmente. O do shopping. Ele soava tão bonito. A conselheira sorriu com tristeza. Aquele piano não era seu, Vitória, mas prometo que faremos o possível para que você possa continuar estudando música. O abrigo, Novo Amanhecer, localizado em Pinheiros, era uma casa grande e arejada, muito diferente dos abrigos emergenciais onde Vitória havia passado algumas noites. Tinha quartos compartilhados, mas limpos e organizados, uma sala de estudos, refeitório e até mesmo uma pequena biblioteca. A diretora, Dona Margarida, uma senhora de 60 anos com voz firme e olhar bondoso, recebeu Vitória pessoalmente. Sabemos quem você é, disse, surpreendendo a menina. Vimos o vídeo. Temos um teclado antigo na sala de recreação. Não, é um piano de cauda, mas talvez ajude a matar a saudade enquanto está conosco. Nos dias que se seguiram, Vitória adaptou-se à rotina do abrigo. Compartilhava o quarto com 3 outras meninas. Juliana, de 14 anos, que sonhava em ser médica. Camila, de 13, apaixonada por futebol. E Luana, de 11, que adorava desenhar. Todas tinham histórias difíceis, mas encontravam no abrigo um espaço de acolhimento e possibilidades. O teclado prometido por Dona Margarida tornou-se o refúgio de Vitória. Apesar do som sintético e das teclas desgastadas pelo uso, era melhor que nada. Nas horas livres, praticava as peças que conhecia de memória, tentando recuperar a técnica perdida nos meses de rua. Enquanto isso, fora dos muros do abrigo, sua história ganhava proporções inesperadas. O vídeo de sua apresentação ultrapassou fronteiras, sendo compartilhado em todo o Brasil e até internacionalmente. Blogs de música clássica analisavam sua técnica e expressividade, surpreendentes para alguém tão jovem e em condições adversas. Reportagens investigativas exploravam sua trajetória, descobrindo que seus pais, Roberto e Elisa Silva, haviam sido músicos respeitados no cenário cultural paulistano antes do acidente fatídico na rodovia dos Bandeirantes. Augusto Mendonça, por sua vez, enfrentava uma tempestade de críticas. A imagem cuidadosamente construída de empresário filantropo desmoronava à medida que surgiam evidências de que o evento no shopping fora planejado como um espetáculo de humilhação. Ex-funcionários da fundação começaram a revelar outras situações questionáveis em que pessoas vulneráveis foram usadas como troféus de caridade para promover
A imagem pessoal de Augusto. Uma semana após sua chegada ao abrigo, Vitória recebeu uma visita inesperada. Tânia Albuquerque, a crítica musical aposentada que havia assistido sua apresentação no shopping, solicitou permissão para conhecê-la. O encontro, supervisionado por Patrícia, aconteceu na biblioteca do abrigo. Você tem um dom raro, disse Tânia depois de ouvir Vitória tocar no teclado desgastado. Não é apenas técnica. Qualquer um pode desenvolver técnica com estudo suficiente. O que você tem é alma musical, algo que não se ensina. A senhora, com seus modos elegantes e voz pausada, contou a Vitória sobre sua própria carreira. Antes de se tornar crítica, havia sido pianista-concertista, viajando pelo mundo até que uma artrite precoce a forçou a abandonar os palcos. Reconheço em você o mesmo fogo que eu tinha, confidenciou. Mas você precisa de orientação adequada, de um ambiente estável, de um instrumento de qualidade para praticar. Vitória baixou os olhos. Isso é impossível agora. Estou aqui, sem família, sem dinheiro. Tânia sorriu, um sorriso gentil que iluminou seu rosto enrugado. Nem tudo está perdido, minha querida. Tenho uma proposta para fazer ao conselho tutelar, mas primeiro preciso saber se você confia em mim. No outro extremo da cidade, no escritório luxuoso da Mendonça Enterprises, Augusto recebia o relatório atualizado de sua equipe jurídica. A situação era mais grave do que imaginava inicialmente. Além do processo administrativo, havia possibilidade de ações por danos morais, uso indevido de imagem de menor e até mesmo por trabalho infantil, já que Vitória não recebera qualquer pagamento pela apresentação. Precisamos mudar a narrativa, insistia seu assessor de imprensa. Mostrar que houve um mal-entendido, que suas intenções eram genuinamente boas. Augusto passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente estressado. Aquela pirralha vai me pagar por isso, murmurou. Ninguém arruína minha reputação e sai impune. Seu advogado pigarreou desconfortável. Senhor Mendonça, com todo respeito, recomendo fortemente que não faça qualquer movimento contra a menina. Qualquer ação sua agora será vista como retaliação e piorará significativamente sua situação legal. Mas Augusto mal ouvia. Em sua mente já formulava planos para reverter a situação a seu favor. Não seria derrotado por uma criança de rua. Afinal, tinha dinheiro, poder e conexões. Era apenas questão de tempo até encontrar uma maneira de transformar aquele desastre em oportunidade. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, forças além de seu controle já estavam em movimento. O vídeo de Vitória havia chegado aos olhos e ouvidos de pessoas que poderiam realmente mudar o rumo de sua história, não por interesse próprio ou vaidade, mas por genuíno reconhecimento de seu talento e potencial. E assim, enquanto Augusto conspirava em seu escritório e Vitória praticava no teclado desgastado do abrigo, os caminhos de ambos começavam a se distanciar, levando-os a destinos que nenhum dos dois poderia prever. 2 semanas haviam se passado desde a apresentação. No shopping, o quarto de Tânia Albuquerque, em seu apartamento no bairro de Higienópolis, estava sendo preparado para receber uma nova ocupante. A crítica musical aposentada arrumava metodicamente os livros na estante. Verificava se o colchão novo estava adequadamente posicionado e ajustava as cortinas para garantir a iluminação perfeita. No centro do quarto, resplandecente sob a luz natural que entrava pela janela, estava um piano vertical Yamaha, não tão imponente quanto um piano de cauda, mas de excelente qualidade. Era o instrumento que Tânia havia preservado desde seus dias de concertista, cuidadosamente mantido e afinado regularmente, mesmo quando suas mãos já não podiam mais extrair dele a música que seu coração ainda compunha. Acha que ela vai gostar? Perguntou Tânia à sua governanta de longa data, Conceição, que ajudava com os preparativos. Se vai gostar? Dona Tânia, a menina vai pensar que está sonhando, respondeu Conceição, arrumando as almofadas na pequena poltrona ao lado da janela. Tânia sorriu, mas seus olhos revelavam uma mistura de ansiedade e esperança. A decisão de se tornar guardiã temporária de Vitória
não havia sido tomada levianamente. Aos 70 anos, vivendo sozinha há décadas após a partida precoce do marido, não imaginava que teria novamente uma criança sob seus cuidados. Mas algo na menina, talvez seu talento inegável, talvez sua resiliência diante de tantas adversidades, havia despertado na veterana crítica um senso de propósito que pensava ter perdido. O processo não foi simples. Foram necessárias diversas reuniões com assistentes, sociais, psicólogos e representantes do conselho tutelar. Tânia passou por avaliações rigorosas de sua condição física, psicológica e financeira. Seu apartamento foi inspecionado para garantir que ofereceria um ambiente adequado. Sua experiência anterior como professora de piano e sua reputação ilibada no meio cultural pesaram favoravelmente, mas o fator decisivo foi o parecer da própria Vitória, que demonstrou confiança imediata na senhora que falava sobre música, com tanto conhecimento e paixão. No abrigo Novo Amanhecer, Vitória arrumava a pequena mochila com suas novas roupas, doações recebidas após sua história se tornar pública. Juliana, sua colega de quarto, observava com uma mistura de alegria e inveja. "Você deu sorte", comentou, "ir morar com uma senhora rica em Higienópolis, com piano e tudo." Vitória fechou a mochila e sentou-se ao lado da amiga. "Não sei. Se é sorte, acho que é como na música. Às vezes você precisa passar por muitos compassos difíceis antes de chegar a uma parte mais harmoniosa." Juliana riu. "Só você mesmo para transformar tudo em música. Vou sentir sua falta, pianista." As duas se abraçaram, uma amizade breve, mas intensa, forjada pela compreensão mútua, que só aqueles que enfrentaram o abandono podem compartilhar. Patrícia, a conselheira tutelar, chegou pontualmente para acompanhar Vitória até sua nova residência. No caminho, tentou preparar a menina para a transição. "Lembre-se que é um período de adaptação para ambas. Dona Tânia vive sozinha há muito tempo e você passou por muitas mudanças recentemente. Sejam pacientes uma com a outra." Vitória assentiu, olhando pela janela do carro oficial do Conselho Tutelar. São Paulo desfilava lá fora, uma cidade de contrastes brutais que a havia tanto maltratado quanto, agora, parecia oferecer uma nova chance. "E quanto ao Senhor Mendonça?" perguntou hesitante. Patrícia suspirou. "Ele está enfrentando processos em várias frentes, mas é um homem poderoso, com muitos recursos. O importante é que você está segura agora, e ele não pode mais te prejudicar." Quando chegaram ao prédio Art Deco na Avenida Angélica, Vitória sentiu um frio na barriga. Era um edifício imponente, com porteiro uniformizado e um hall de entrada decorado com mármore e espelhos antigos, tão diferente de todos os lugares onde havia morado, antes e depois da tragédia que levou seus pais. Tânia as esperava na porta do apartamento, um sorriso caloroso iluminando seu rosto marcado pelo tempo. O apartamento era amplo, com pé direito, alto, mobiliado com peças clássicas que revelavam o bom gosto e a história de sua proprietária. Livros ocupavam praticamente todas as paredes, intercalados com fotografias em preto e branco e programas emoldurados de concertos históricos. "Bem-vinda à sua nova casa, Vitória", disse Tânia, conduzindo-a pelo corredor após as formalidades. Com Patrícia. "Quero mostrar seu quarto." Quando abriu a porta revelando o piano e a Yamaha, Vitória ficou paralisada. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto caminhava lentamente até o instrumento, tocando-o como se temesse que fosse uma ilusão. "Posso?" perguntou olhando para Tânia. "É para isso que ele está aqui", respondeu a senhora com voz embargada. Vitória sentou-se no banco, ajustou sua postura, um reflexo automático dos anos de estudo, e começou a tocar. As notas de Debussy preencheram o apartamento. Clair de Lune, fluindo de seus dedos como se nunca tivessem se separado do piano. Tânia observava, emocionada. Havia tanto a ensinar àquela menina, tanto potencial a ser desenvolvido, mas também havia tanto a aprender com ela, sobre resiliência, sobre a pureza da música quando nasce da alma, não apenas da técnica. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
Augusto Mendonça enfrentava a pior crise de sua carreira. A reportagem especial exibida no domingo anterior por um dos principais programas jornalísticos da televisão havia exposto não apenas o caso de Vitória, mas um padrão de comportamento questionável em várias iniciativas filantrópicas da Fundação Novos Talentos. Ex-funcionários protegidos pelo anonimato revelaram como Augusto manipulava situações para aparecer como benfeitor, enquanto, na verdade, tratava os beneficiários de seus programas com desprezo nos bastidores. Uma ex-diretora da fundação chegou a afirmar que ele se referia às crianças atendidas como projetos descartáveis, usados para fotos, eventos e captação de recursos, mas rapidamente esquecidos quando não serviam mais ao propósito de marketing. Em seu escritório, Augusto discutia com Rafael Vasconcelos, seu advogado de longa data e irmão de Renata. Precisamos de uma contraofensiva imediata, dizia Rafael. Uma entrevista exclusiva onde você mostra seu lado da história, enfatizando suas contribuições genuínas ao longo dos anos. Augusto parecia envelhecido, o rosto marcado por olheiras profundas. Aquela maldita menina. Quem poderia imaginar que uma criança de rua causaria tanta destruição? Rafael ajustou os óculos, desconfortável. Com todo respeito, Augusto, o problema não foi a menina, foi a abordagem, usá-la como atração, sem considerar que ela é um ser humano com dignidade. Se tivesse realmente oferecido ajuda sem a humilhação pública... Não preciso de lições de moral, preciso de soluções, explodiu Augusto, batendo na mesa. Perdi 3 patrocinadores importantes esta semana. O governador cancelou minha participação na cerimônia de premiação cultural. Até meus amigos estão se afastando. Rafael suspirou, fechando sua pasta. Há 2 opções. Continuar lutando, gastando fortunas em advogados e assessoria de imprensa, com chances cada vez menores de reverter a situação. Ou reconhecer o erro, fazer um pedido público de desculpas, afastar-se temporariamente da fundação e permitir uma reestruturação com novos valores e práticas. Augusto riu amargamente. Desculpas, jamais, não cheguei onde estou pedindo desculpas. O advogado levantou-se, dirigindo-se à porta. Então prepare-se para uma batalha longa e desgastante, com grandes chances de derrota. Após a saída de Rafael, Augusto permaneceu em seu escritório contemplando o horizonte de São Paulo pela janela panorâmica. Como aquela situação havia fugido tão drasticamente de seu controle. Tudo o que queria era um evento de marketing que destacasse sua generosidade. Em vez disso, teve sua reputação destroçada por uma criança que deveria estar grata por ele tê-la tirado das ruas, mesmo que por um dia. Sua mente calculista começou a trabalhar. Precisava mudar a narrativa, recuperar o controle. E para isso precisava de Vitória, não como inimiga, mas como aliada, voluntária ou não. Na semana seguinte, Vitória iniciou sua adaptação à nova vida. Tânia estabeleceu uma rotina que incluía estudos regulares. A menina havia perdido meses de educação formal e precisava de acompanhamento para recuperar o conteúdo, além de, é claro, prática diária de piano. Mas a veterana crítica sabia que sua pupila precisava mais que conhecimento técnico e acadêmico. Precisava reconstruir a confiança em si mesma e no mundo. A música não é apenas notas e técnica, explicava Tânia durante uma das primeiras aulas formais que ministrava para Vitória. É expressão, é comunicação. Quando você toca, conta uma história, e essa história será sempre mais poderosa se vier de experiências verdadeiras. Vitória absorvia cada palavra, cada ensinamento. Sua facilidade para aprender impressionava Tânia, que via na menina não apenas uma aluna excepcional, mas alguém que poderia um dia superar até mesmo suas maiores expectativas. Seu pai e sua mãe te ensinaram bem, comentou Tânia, após Vitória executar perfeitamente uma peça de Bach que não tocava há mais de 1 ano. Os fundamentos estão sólidos. Podemos construir sobre eles. A menção aos pais trouxe lágrimas aos olhos de Vitória. Às vezes, tenho medo de esquecer. Como eles eram, confessou. As vozes, os rostos, parece que estão se apagando da minha memória.
Tânia sentou-se ao seu lado no banco do piano. Eles vivem através de você, Vitória, na música que te ensinaram, nos valores que te passaram. E agora é sua responsabilidade honrá-los, não com tristeza, mas com a alegria de continuar. Seu legado. Enquanto Vitória florescia sob os cuidados de Tânia, Augusto implementava seu plano. Primeiro, contratou uma agência de investigação particular para descobrir o paradeiro exato da menina. Quando soube que estava sob a guarda de Tânia Albuquerque, uma figura respeitada no meio cultural, percebeu que precisaria de uma abordagem mais sofisticada. Sua oportunidade surgiu quando o tradicional Concurso Nacional de Jovens Pianistas anunciou sua edição anual. O evento, respeitado no meio musical, era um trampolim para jovens talentos. Augusto conhecia o presidente da comissão organizadora, um maestro que havia recebido generosas doações da Fundação Novos Talentos no passado. "Preciso de um favor", disse Augusto durante um almoço privado com o maestro Paulo Monteiro no restaurante exclusivo do Clube Pinheiros. "Quero que a menina Vitória Silva seja convidada especial deste ano." O maestro pareceu surpreso. "A menina do vídeo? Achei que vocês estavam em lados opostos depois daquele incidente." Augusto sorriu, seu charme de negociador ativado ao máximo. "Exatamente por isso, Paulo. Quero corrigir um erro, oferecer a ela uma oportunidade genuína desta vez. Sem holofotes, sem exploração, apenas reconhecimento de seu talento." O maestro parecia cético, mas Augusto prosseguiu, oferecendo um aumento significativo na doação anual da fundação para o concurso. Eventualmente, Paulo cedeu. "Vou enviar o convite, mas não posso garantir que ela aceitará." "Deixe isso comigo", respondeu Augusto, saboreando seu vinho. "Tenho certeza que Dona Tânia, sendo a purista musical que é, não permitirá que sua protegida perca uma oportunidade como essa." O que Augusto não esperava era que Renata, sua fiel assistente por tantos anos, tivesse finalmente chegado ao seu limite ético. Após ouvir a conversa através da porta entreaberta do escritório, enquanto Augusto planejava por telefone os próximos passos para neutralizar a ameaça que aquela pirralha representa, tomou uma decisão que mudaria tudo. Naquela mesma tarde, Renata visitou o apartamento de Tânia Albuquerque, trazendo consigo gravações, documentos e informações suficientes para expor completamente as verdadeiras intenções de Augusto. Foi recebida com desconfiança inicial, mas sua sinceridade logo ficou evidente. "Por que está fazendo isso?" perguntou Tânia, após ouvir o relato detalhado de Renata sobre os planos de Augusto. A assistente olhou para Vitória, que ouvia tudo, em silêncio do outro lado da sala. "Porque existem limites que não devemos cruzar, nem mesmo por lealdade profissional." "E por quê?" Ela hesitou. "Porque minha filha teria a idade dela agora." Aquela revelação pessoal, feita em voz baixa e embargada, selou um pacto silencioso entre as três mulheres. Juntas, começaram a elaborar uma estratégia não apenas para proteger Vitória, mas para garantir que Augusto Mendonça finalmente enfrentasse as consequências de anos de manipulação e abuso de poder. O Teatro Municipal de São Paulo, joia arquitetônica inspirada na Ópera de Paris, resplandecia na noite fresca de setembro. As luzes externas destacavam seus contornos elegantes, enquanto uma fila de veículos luxuosos descarregava convidados vestidos em trajes de gala. Era a noite da final do 46º Concurso Nacional de Jovens Pianistas, um dos eventos mais prestigiosos do calendário cultural brasileiro. Nos bastidores, Vitória ajustava o vestido azul petróleo escolhido cuidadosamente por Tânia para a ocasião. 3 meses haviam se passado desde sua mudança para o apartamento da crítica musical. Tempo suficiente para uma transformação notável. Não apenas sua técnica pianística havia sido lapidada com aulas diárias, mas sua confiança e autoestima floresciam sob os cuidados atenciosos de sua nova guardiã. "Nervosa?" perguntou Tânia, aproximando-se com um pequeno estojo de veludo nas mãos. Vitória respirou fundo, observando seu reflexo no espelho do camarim. "Um pouco, mas é diferente, agora. Não estou tocando para provar nada a ninguém,
apenas para expressar o que sinto através da música. Tânia sorriu, orgulhosa da maturidade que a menina demonstrava. Tenho algo para você, disse, abrindo o estojo para revelar um delicado broche de prata em forma de clave de sol com pequenas pedras azuis incrustadas. Foi um presente do meu mentor quando fiz meu primeiro concerto solo. Agora quero que seja seu. Vitória tocou o broche com reverência, emocionada pelo gesto. É lindo, dona Tânia, tem certeza? Absoluta. Algumas tradições merecem ser continuadas. Enquanto a crítica prendia cuidadosamente o broche no vestido de Vitória, alguém bateu à porta do camarim. Era Renata, elegante em um vestido discreto, mas visivelmente tensa. Ele está aqui, anunciou sem preâmbulos, na primeira fila ao lado do maestro Paulo e de alguns patrocinadores. Tânia e Vitória trocaram olhares significativos. Apesar do aviso prévio de Renata sobre os planos de Augusto, a confirmação de sua presença tornava tudo mais real e ameaçador. Lembre-se do que combinamos, disse Tânia, segurando gentilmente os ombros de Vitória. Concentre-se apenas na música, o resto deixe conosco. No plano original de Augusto, como revelado por Renata, Vitória seria convidada como atração especial do concurso, não como competidora, mas como exemplo do trabalho social da Fundação Novos Talentos. Após sua apresentação, ele subiria ao palco para um discurso emocionado sobre segundas chances e redenção, efetivamente reescrevendo a narrativa do incidente no shopping. Câmeras estrategicamente posicionadas capturariam o momento em que abraçaria Vitória, selando sua imagem como mentor benevolente em vez de explorador. O que Augusto não sabia era que Renata havia não apenas revelado seu plano, mas também fornecido provas de outras manipulações éticas questionáveis envolvendo a fundação. Com essas informações, Tânia mobilizou sua extensa rede de contatos no meio cultural e jornalístico. O contraplânio estava em movimento. No saguão principal do Teatro Municipal, entre convidados que aguardavam o início do evento, Júlia Rodrigues, uma das mais respeitadas jornalistas investigativas do país, conversava discretamente com o promotor de justiça, Dr. Fernando Meirelles, especialista em direitos da criança e do adolescente. Ambos haviam sido contatados por Tânia e tinham em mãos dossiês detalhados sobre as atividades de Augusto. A manipulação de uma apresentação cultural para a reabilitação de imagem é apenas a ponta do iceberg, comentou o promotor, folheando discretamente os documentos em seu tablet. Os desvios de verbas destinadas a projetos sociais são muito mais graves. Júlia assentiu, seu olhar experiente localizando Augusto entre os convidados VIP. Ele parece confiante, não faz ideia do que o aguarda. Enquanto isso, no camarim, Vitória fazia seus últimos preparativos. O programa que escolhera para a noite havia sido cuidadosamente selecionado. Começaria com o Prelúdio em C menor de Bach, uma peça estruturada e técnica para demonstrar seu domínio do instrumento. Seguiria com Movimento Perpétuo, de Poulenc, vibrante e virtuoso, e finalizaria com Balada número 1 em G menor, de Chopin, emocionalmente profunda e desafiadora até para pianistas experientes. São peças ambiciosas, havia comentado Tânia durante os ensaios. Tem certeza? Preciso mostrar que não sou apenas uma curiosidade, uma menina de rua que toca algumas notas bonitas, respondeu Vitória com determinação. Quero ser respeitada como musicista, não como símbolo de caridade. Agora, momentos antes de subir ao palco, Vitória revisava mentalmente cada nota, cada nuance das composições. Através da porta entreaberta, podia ouvir o burburinho da plateia. O teatro estava lotado, uma combinação do prestígio do concurso com a curiosidade gerada pela história da menina pianista, que havia se tornado um fenômeno viral. 5 minutos, anunciou um assistente de palco, batendo suavemente a porta-se Tânia, abraçou Vitória uma última vez. Lembre-se, a música é sua, ninguém pode tirar isso de você. O mestre de cerimônias anunciou Vitória como convidada especial da noite, destacando seu talento extraordinário descoberto, em circunstâncias incomuns.
A plateia aplaudiu enquanto ela caminhava até o majestoso piano de cauda Steinway, posicionado no centro do palco. Sob os holofotes, Vitória fez uma reverência elegante antes de sentar-se. Seus olhos percorreram brevemente a plateia até encontrarem Augusto, imponente em seu smoking, sorrindo com antecipação do que acreditava ser seu grande momento de redenção pública. Por um instante, seus olhares se cruzaram, o dele calculista, o dela sereno. Vitória respirou fundo, posicionou os dedos sobre as teclas e começou a tocar. O prelúdio de Bach fluiu com precisão matemática, cada nota em seu lugar exato, demonstrando não apenas talento natural, mas estudo disciplinado. A peça de Poulenc veio em seguida, seus dedos voando sobre o teclado com leveza e virtuosismo que arrancaram murmúrios admirados da plateia. Mas foi com Chopin que Vitória realmente abriu sua alma. A balada número 1 começou suave, quase hesitante, crescendo gradualmente em complexidade e emoção. Vitória tocava não apenas com técnica impecável, mas com uma maturidade interpretativa surpreendente para alguém tão jovem. Cada frase musical contava uma história, sua história. A perda, o abandono, o medo, mas também a esperança, a resiliência e, finalmente, o renascimento. Quando os últimos acordes reverberaram pelo teatro, seguiu-se um momento de silêncio atordoado antes que a plateia explodisse em aplausos. Pessoas se levantaram em uma ovação espontânea, que parecia não ter fim. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de muitos presentes, tocados não apenas pela performance técnica excepcional, mas pela emoção pura e autêntica transmitida através da música. Vitória levantou-se e fez uma reverência, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. Nos bastidores, Tânia chorava silenciosamente de orgulho. Na plateia, até mesmo críticos musicais conhecidos por sua severidade aplaudiam entusiasticamente. Augusto também aplaudia, seu sorriso profissional perfeitamente posicionado, preparando-se para seu movimento calculado. Conforme o script que havia planejado, o maestro Paulo o convidaria ao palco para uma surpresa especial, o anúncio de uma bolsa de estudos completa para Vitória, patrocinada pela Fundação Novos Talentos, seguido de um discurso emocionado sobre redenção e segundas chances. Mas quando os aplausos finalmente diminuíram, não foi o nome de Augusto que o maestro anunciou. Senhoras e senhores, disse Paulo ao microfone, após esta apresentação extraordinária, gostaria de convidar ao palco alguém muito especial na vida de nossa jovem pianista, a renomada crítica musical e professora Tânia Albuquerque. Augusto enrijeceu em sua cadeira, seu sorriso congelando em uma expressão de confusão. Este não era o roteiro combinado. Tânia subiu ao palco com a elegância de quem passou décadas sob holofotes. Abraçou Vitória com carinho genuíno antes de voltar-se para a plateia. A música tem o poder de transformar vidas. Acredito nisso profundamente, começou ela. Mas também acredito que talentos excepcionais como o de Vitória não devem ser explorados para benefício de terceiros, mas nutrido com respeito e dignidade. Um murmúrio percorreu a plateia. Augusto começou a perceber que algo havia saído terrivelmente errado em seus planos. É por isso que tenho o prazer de anunciar que, com o apoio do Instituto Nacional de Música e de vários patrocinadores privados comprometidos com a ética na filantropia cultural, estamos lançando hoje o programa Música para Todos, uma iniciativa que oferecerá bolsas de estudo completas para crianças talentosas em situação de vulnerabilidade, com acompanhamento psicológico, social e jurídico adequado. Aplausos entusiasmados interromperam o discurso. Nos bastidores, Renata observava a reação de Augusto, seu rosto alternando entre vermelho de raiva e branco de alarme, enquanto percebia que havia sido completamente superado. Como presidente honorária do novo programa, continuou Tânia, tenho também o prazer de anunciar que Vitória Silva será nossa primeira bolsista oficial, com acesso à educação musical de excelência, apoio para desenvolvimento de carreira e, o mais importante, um ambiente seguro e acolhedor onde seu talento poderá florescer naturalmente, sem pressões ou explorações.
A plateia aplaudiu novamente. Câmeras que originalmente estariam posicionadas para captar o momento de redenção de Augusto agora registravam seu visível desconforto, enquanto Tânia e Vitória recebiam flores e cumprimentos no palco. O golpe final veio quando o maestro Paulo, visivelmente nervoso, mas determinado, retomou o microfone. Acredito que a arte deve estar sempre associada à integridade, disse ele. Por isso devo anunciar que, após revelações recentes sobre práticas questionáveis, o comitê organizador decidiu encerrar oficialmente qualquer parceria com a Fundação Novos Talentos, até que investigações em curso sejam concluídas. Nesse momento, Augusto percebeu que estava cercado. Nas laterais do teatro, notou a presença discreta de Júlia Rodrigues e do promotor Fernando Meirelles, observando-o atentamente. Viu também outros jornalistas posicionados estrategicamente, alguns já digitando furiosamente em seus celulares. A narrativa havia escapado completamente de seu controle. Enquanto o evento prosseguia, com a premiação dos finalistas oficiais do concurso, Augusto deixou discretamente o teatro, evitando os jornalistas que tentavam abordá-lo. No saguão de Dunce, saída encontrou Renata, que entregava documentos a um homem que ele reconheceu como investigador da Receita Federal. Você, murmurou ele, compreendendo finalmente a extensão da traição. Foi você. Renata o encarou sem medo, anos de submissão finalmente dando lugar à determinação. Não, Augusto. Foi você mesmo quem causou sua queda. Eu apenas me recusei a continuar sendo cúmplice. Na manhã seguinte, enquanto Vitória tomava café com Tânia no apartamento em Higienópolis, os jornais e portais de notícias explodiam com manchetes. Empresário acusado de fraudar fundação beneficente. Esquema de desvio de verbas culturais é desmantelado. Jovem pianista expõe exploração no meio cultural. O império, cuidadosamente construído por Augusto, desmoronava como um castelo de cartas. Para Vitória, no entanto, os holofotes já não importavam tanto. Sentada ao piano, praticando uma nova peça que Tânia havia lhe apresentado, encontrava finalmente aquilo que mais desejava. Não fama ou aplausos, mas a paz de poder fazer música em seus próprios termos, honrando o legado de seus pais e construindo seu próprio caminho com dignidade. Sabe o que mais gosto em você? Comentou Tânia, observando-a praticar. Sua música não vem apenas da técnica, vem da alma. Algumas pessoas estudam a vida toda e nunca alcançam isso. Vitória sorriu, seus dedos pausando sobre as teclas. Acho que entendi algo importante, dona Tânia. A música não é sobre perfeição, é sobre verdade. E a verdade, mesmo quando dói, sempre encontra seu caminho. A velha crítica musical assentiu, emocionada pela sabedoria prematura de sua protegida. Lá fora, São Paulo pulsava em seu ritmo caótico habitual. Mas aqui, neste apartamento, entre partituras e memórias, nascia uma nova história. Não de exploração e humilhação, mas de respeito, dignidade e verdadeira paixão pela arte. 2 anos se passaram desde a noite memorável no Teatro Municipal. A vida de Vitória, agora com 14 anos, havia se transformado de maneiras que jamais poderia imaginar durante seus dias nas ruas de São Paulo. O apartamento de Tânia, em Higienópolis, inicialmente um abrigo temporário, tornara-se oficialmente seu lar, após um processo de adoção, que emocionou até mesmo o juiz responsável pelo caso. Numa manhã ensolarada de domingo, Vitória ajustava o vestido branco diante do espelho, enquanto Tânia arrumava seus cabelos, agora longos e bem cuidados. Em poucas horas, apresentariam juntas um recital beneficente no MASP. Ela ao piano, Tânia como narradora de uma peça especialmente comissionada que mesclava música e literatura para contar histórias de superação. Nervosa? Perguntou Tânia, prendendo um pequeno arranjo de flores no cabelo da adolescente. Um pouco, admitiu Vitória. Mas é um nervosismo bom. Como dizia meu pai, se não tem borboletas no estômago antes de tocar é porque não se importa o suficiente. Tânia sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras transmitidas. Nos últimos 2 anos, havia aprendido a dividir o coração de Vitória com as memórias de Roberto e Elisa Silva.
Longe de sentir ciúme, alimentava essas lembranças, ajudando a jovem a preservar a conexão com seus pais biológicos, enquanto construíam seu próprio vínculo especial. O programa Música para Todos completou 2 anos, comentou Tânia enquanto terminava os últimos ajustes. Começou com você e agora atende 50 crianças. Seus pais estariam orgulhosos de como seu talento inspirou tantas mudanças. O programa, nascido daquela noite no Teatro Municipal, havia crescido além das expectativas. Com o colapso da Fundação Novos Talentos após as investigações que levaram à prisão de Augusto Mendonça por fraude fiscal e desvio de verbas, muitos patrocinadores redirecionaram seus investimentos para a iniciativa liderada por Tânia. O diferencial era a transparência absoluta e o foco genuíno no desenvolvimento dos jovens talentos, não na autopromoção dos financiadores. Vitória participava ativamente, não apenas como aluna mais avançada, mas também como mentora dos iniciantes, crianças vindas de abrigos, comunidades vulneráveis e situações de risco. Sua história, agora amplamente conhecida, servia de inspiração, mas era seu talento inegável e sua dedicação que consolidavam seu respeito no meio musical. Recebi uma mensagem da Juliana esta manhã, disse Vitória enquanto se dirigiam, para o carro que as levaria ao museu. Ela foi aprovada para a bolsa de estudos na Faculdade de Medicina. Juliana, sua antiga colega de quarto no abrigo, havia se tornado uma amiga próxima. Mesmo após Vitória mudar-se para o apartamento de Tânia, mantiveram contato regular. Eventualmente, Tânia usou seus contatos para ajudar a garantir que Juliana também tivesse oportunidades de desenvolver seu potencial acadêmico. "Excelente notícia", exclamou Tânia. "Devemos convidá-la para jantar na próxima semana para comemorar." No caminho para o MASP, passaram pela Avenida Paulista, repleta de pessoas aproveitando o domingo na rua fechada para carros. Vitória observava pela janela, lembrando-se de como costumava vagar por ali, invisível para a maioria dos transeuntes. A memória não trazia mais tanta dor. Havia se transformado em compreensão profunda sobre privilégios, oportunidades e a fragilidade das circunstâncias que separam diferentes realidades. No saguão do museu, foram recebidas por Renata, agora diretora administrativa do programa Música para Todos. Após testemunhar contra seu antigo chefe, havia encontrado um novo propósito, aplicando sua experiência gerencial em uma causa genuína. "Temos casa cheia", informou entusiasmada, "e vários diretores de conservatórios nacionais e internacionais vieram especialmente para te ouvir, Vitória." A adolescente assentiu, mas seu sorriso revelava que, embora apreciasse o reconhecimento, não era mais definida por ele. A aprovação externa havia se tornado secundária ao prazer genuíno de fazer música. Entre os presentes no evento estava Patrícia, a conselheira tutelar que acompanhou o caso de Vitória desde o início. Agora promovida a coordenadora regional, usava a história da pianista como exemplo em treinamentos sobre como identificar e nutrir potenciais em crianças em situação de vulnerabilidade. "Ainda me emociono ao ver como você floresceu", comentou Patrícia, abraçando Vitória nos bastidores antes do recital. "Sabe que seu caso mudou protocolos, não é? Agora temos avaliações de talentos e habilidades específicas como parte do processo de acolhimento." Vitória sorriu, genuinamente feliz por saber que sua experiência contribuía para melhorias sistêmicas. "Cada criança tem algo especial", respondeu. "Às vezes, só precisamos olhar além das circunstâncias para enxergar." O recital foi um sucesso absoluto. Vitória executou um programa desafiador que incluía obras de compositores brasileiros como Villa-Lobos e Clarice Assad, além de peças clássicas de Beethoven e Rachmaninoff. Sua técnica havia amadurecido consideravelmente sob a orientação de Tânia e dos professores especializados do conservatório, onde estudava atualmente. Mas o que realmente cativava o público continuava sendo aquela qualidade inefável em sua interpretação, a capacidade de transmitir emoção genuína através das notas. Entre uma peça e outra, Tânia narrava histórias de outras crianças.
Do programa, um menino da periferia que descobriu seu talento para violoncelo, uma garota de um abrigo estadual que se revelou prodígio no violino, gêmeos de uma comunidade ribeirinha que formavam um dueto vocal excepcional. Cada narrativa ilustrava como o acesso à educação musical de qualidade podia transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Na plateia, críticos e diretores de instituições musicais tomavam notas, impressionados não apenas com o talento individual de Vitória, mas com a abordagem holística do programa. Ao final, a ovação foi entusiástica e prolongada. Durante a recepção que seguiu o recital, Vitória foi abordada por Júlia Rodrigues, a jornalista investigativa que havia ajudado a expor as práticas questionáveis de Augusto. "Sabe que ele pediu para te entrevistar da prisão", comentou Júlia, observando a reação da jovem pianista. Vitória não demonstrou surpresa. Recusou, imagino. "Claro, mas fiquei curiosa sobre o que você diria a ele se tivesse a chance." Vitória refletiu por um momento, seus olhos percorrendo o salão cheio de pessoas que celebravam não apenas música, mas transformação social através da arte. "Diria obrigada, talvez", respondeu finalmente. "Obrigada?" Júlia parecia genuinamente surpresa. "Sim, não por suas intenções, que eram cruéis, mas pelo resultado não intencional. Sem aquele momento de humilhação pública, eu poderia ter permanecido invisível nas ruas até..." Ela hesitou. "Até que fosse tarde demais. As piores tempestades às vezes nos levam aos melhores portos." A maturidade da resposta impressionou a jornalista. "Você tem uma sabedoria rara para alguém tão jovem." "Aprendi com a música", explicou Vitória. "Na partitura, os momentos de tensão e dissonância são tão importantes quanto os de resolução harmônica. Sem um, o outro perderia seu significado." Mais tarde, naquela noite de volta ao apartamento, Vitória sentou-se ao piano para sua prática noturna habitual. Tânia, exausta, mas satisfeita com o sucesso do evento, preparava um chá na cozinha. "Tenho uma novidade", disse a senhora, trazendo 2 xícaras para a sala de música. "O Conservatório de Paris entrou em contato. Estão interessados em te oferecer uma bolsa para o programa de verão do próximo ano." Vitória interrompeu seu exercício, surpresa. "Paris? Isso é incrível." "Você merece. Seu talento está pronto para horizontes internacionais." A jovem pianista tocou algumas notas pensativas antes de responder. "Mas e o programa aqui? As crianças que estou ajudando a orientar?" Tânia sorriu, reconhecendo naquela preocupação o caráter que tanto admirava em sua filha adotiva. "O programa continuará com ou sem nossa presença constante. Na verdade, isso pode ser uma oportunidade para expandir o modelo internacionalmente." Vitória assentiu, processando a ideia. Paris, a cidade onde tantos grandes compositores haviam vivido e criado obras-primas, era um sonho que jamais teria ousado ter durante seus dias nas ruas. "Posso pensar um pouco? É uma decisão importante." "Claro, querida, não há pressa." Mais tarde, quando Tânia já havia se recolhido, Vitória permaneceu na sala de música. Do bolso, tirou a pulseira de miçangas com notas musicais. O último presente de sua mãe biológica, agora desgastado pelo tempo e uso constante. Enrolou-a nos dedos, enquanto tocava suavemente com a mão direita uma melodia improvisada. Pensou em tudo que havia vivido nos últimos 2 anos e meio. A perda devastadora de seus pais, os meses angustiantes nas ruas, a humilhação planejada por Augusto, a apresentação que mudou sua vida, a acolhida por Tânia, as novas oportunidades, o reconhecimento crescente de seu talento. Era uma jornada que continha todas as complexidades de uma grande composição musical, temas e variações, tensão e resolução, momentos de profunda melancolia e outros de jubilosa celebração. Paris representava um novo movimento nessa composição em andamento que era sua vida. Uma chance de expandir horizontes, aprender com mestres internacionais, absorver influências diversas. Mas também significava deixar temporariamente o Brasil, o programa ao qual havia dedicado tanto de si mesma, as crianças que via como reflexos de sua própria história.
Fechou os olhos, deixando os dedos deslizarem livremente pelo teclado, criando uma melodia que capturava sua reflexão interior. A música sempre havia sido seu refúgio, sua forma mais pura de expressão. Agora, mais do que nunca, era também sua bússola. Quando a última nota se dissipou no silêncio do apartamento, Vitória havia tomado sua decisão. Iria a Paris, não apenas para avançar em sua carreira, mas para trazer de volta conhecimentos e experiências que enriqueceriam o programa brasileiro. Transformaria a oportunidade individual em benefício coletivo, assim como Tânia havia feito ao criar o Música para Todos, a partir de sua história pessoal. Na manhã seguinte, ao comunicar sua decisão a Tânia durante o café, acrescentou: uma condição. Quero que parte do programa em Paris inclua apresentações beneficentes para arrecadar fundos para projetos similares ao nosso em outros países. Se minha música pode abrir portas, quero que sejam portas para muitos, não apenas para mim. Tânia sorriu, reconhecendo na proposta o espírito generoso que sempre soubera existir em Vitória, mesmo nos momentos mais difíceis. Sabe o que isso significa? Você completou o ciclo. De beneficiária a beneficiadora, de quem recebe oportunidades a quem as cria para outros. Vitória refletiu sobre essas palavras enquanto observava a cidade pela janela. São Paulo, com seus contrastes brutais e belezas inesperadas, havia sido o palco de sua transformação. Agora levaria consigo não apenas o talento lapidado, mas a compreensão profunda de que a verdadeira arte não existe no vácuo, está intrinsecamente conectada à humanidade em todas suas complexidades. 6 meses depois, em uma noite estrelada, de Paris, Vitória curvava-se diante de uma plateia entusiasmada no histórico Théâtre des Champs-Élysées. Havia acabado de executar o concerto no Mirpéon de Tchaikovsky, acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Paris, uma performance que arrancou lágrimas até dos críticos mais exigentes. Entre a plateia, Tânia observava com orgulho a jovem que havia resgatado das ruas e que agora conquistava o mundo com seu talento. Ao seu lado, 3 adolescentes brasileiros, os primeiros beneficiários do recém-criado Programa Internacional de Intercâmbio Musical, assistiam maravilhados, vendo em Vitória não apenas uma pianista excepcional, mas a prova viva de que sonhos podem sobreviver às circunstâncias mais adversas. Nos bastidores, após os aplausos, Vitória encontrou um pequeno envelope entre as flores que recebera. Dentro, um recorte de jornal brasileiro. A notícia da libertação de Augusto Mendonça, após cumprir parte de sua pena. Anexado, um bilhete anônimo. Ele perdeu tudo, exceto a chance de recomeçar. Sua música ajudou muitos a encontrar essa mesma chance. Vitória guardou o recorte sem rancor. Aquele capítulo de sua vida estava encerrado, mas as lições permaneciam, sobre dignidade, sobre resiliência, sobre o poder transformador da arte quando nasce da verdade. Naquela noite, em seu apartamento temporário com vista para o Sena, sentou-se ao piano e começou a compor uma nova peça. Não era sobre vingança ou triunfo, mas sobre jornadas e recomeços. Chamou-a de Sinfonia dos Recomeços, uma obra que levaria anos para completar, crescendo e evoluindo junto com ela, assim como sua própria história continuava a se desenrolar em novos e inesperados compassos. E enquanto as primeiras notas fluíam de seus dedos para o papel, Vitória Silva, a menina que um dia foi forçada a tocar piano no centro comercial para ser humilhada, sorria, sabendo que havia encontrado na música não apenas sua voz, mas seu propósito. Um propósito que transcendia aplausos e reconhecimento, alcançando a essência do que significava transformar dor em beleza e desafios em possibilidades. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória tenha tocado seus corações como suas melodias tocaram o mundo. Para continuar esta jornada de emoções e superações, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui ao lado esquerdo. Se esta narrativa ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida
e o poder transformador da arte. Compartilhem nos comentários se já testemunharam o poder da música em transformar realidades. Afinal, como Vitória nos ensinou, as melhores sinfonias são aquelas que transformam dissonâncias em harmonias perfeitas. Estamos ansiosos para ler seus comentários.